Ô, gente, com enorme dose de atraso, o Ministério Público finalmente pediu a condenação de Bolsonaro por manter uma funcionária fantasma a aval do açaí. Eu venho falando sobre isso desde 2018. O próprio Bolsonaro admitiu que ela fazia serviços particulares, né? O crime foi ter dado água para o meu cachorro, né? Disse Bolsonaro à época, né? E agora, finalmente, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça uma ação de improbidade administrativa contra o presidente Jair Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar da Câmara dos Deputados, Valderice Santos da Conceição, conhecida como Valda Açaí, mas que, na verdade, ela não é ex-secretária parlamentar coisíssima nenhuma. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês um vídeo em que ela acaba admitindo que não era uma funcionária não era uma secretária parlamentar, ela nunca atuou nesse sentido, ela nunca deu esse auxílio parlamentar ao Bolsonaro, né? Inclusive porque ele estava de férias quando ele ia onde ela morava, né? Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no curso sobre George Orwell, que tanto criticou a corrupção das burocracias estatais, corrupção como essa, que vai ficar absolutamente evidente quando a gente assistir esse vídeo, e depois eu vou tecer alguns comentários. Aliás, eu vou tecer comentários durante o vídeo, mas vamos assistir. E como que surgiu esse convite para a senhora trabalhar como assessora ou secretária parlamentar? Surgiu o convite da seguinte maneira: o Sr. Jair tinha mandado para a Vila Histórica um trator que na época estava precisando para lá. E esse trator não chegou para a Vila Histórica. Então ele queria uma pessoa que pudesse fazer esse intercâmbio entre ele e a Vila Histórica. Como ele gosta muito da Vila Histórica, ele queria poder ajudar mais. E perguntou se eu queria. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar para ele. Foi ele mesmo que fez esse convite? Sim. Certo. A senhora tomou posse aqui em Brasília? Como é que foi a posse da senhora? Não foi em Brasília. Eu nunca fui a Brasília. Ela nunca foi a Brasília e foi o próprio Bolsonaro que entrou em contato com ela para que ela se tornasse essa funcionária fantasma dele. Vamos seguir. E que ela é funcionária fantasma fica absolutamente evidente nesse depoimento. Pergunta era se era secretária, assessora ou... A senhora era secretária, assessora É ou assessora? auxiliar parlamentar? Tinha diferença, a senhora sabe dizer? Assessora, eu não sei se tem alguma diferença de um carro para outro. Certo. E aí tem um escritório aí, como é que funciona? Não tem, eu não tenho escritório. Até porque se ele fosse colocar escritório em todos os lugares que ele tem, não teria como colocar escritório. O que eu faço é ir a reuniões de associações de moradores, ver o que o bairro está precisando e passo para ele, por telefone. Tá. A senhora coordenava alguma atividade administrativa aí? Não. Tinha alguma equipe de servidores além da senhora aí? Não. Tá. A senhora também, como não tinha outros servidores, a senhora não tratava de nenhum assunto relacionado à contratação, exoneração, frequência, férias? Não. A senhora chegou a redigir ofícios, correspondências para o deputado? Não, era Bolsonaro? às vezes eu ligava pro gabinete, falava com, até já apareceu já o seu Jorge, e com ele, mais com deputado mesmo. Certo. A senhora nunca cuidou de emissão de passagem, reserva de passagem aérea para o deputado? Não. A senhora elaborava minutas de matérias legislativas, como proposições, pareceres, votos? Não. Pronunciamentos, a senhora elaborou já algum pronunciamento para o deputado? Não. A senhora prestava assistência a algum parlamentar ou alguma autoridade em compromisso oficial aí na vila, na região? Não. Certo. A senhora assessorava o deputado Jair Bolsonaro em reuniões de comissões, audiências públicas, outros eventos dos quais ele tenha participado? Aqui em Angra? Isso. Qualquer lugar, a senhora já participou, a senhora prestou esse serviço?
Não, aqui em Angra não, até porque quando ele vinha para cá era férias, né? Uhum. Quando ele ia para lá era férias, né? Então, ela não atuava como secretária parlamentar, né? Não estava cuidando de contratação, minuta, não estava participando de reunião, nunca foi a Brasília, supostamente trabalhando como secretária parlamentar de um deputado federal. Então não tinha isso. A senhora acompanhava alguma matéria legislativa, publicações oficiais no diário de interesse do parlamentar? Não. Gente, ela admitiu claramente que não atuava como secretária parlamentar. O próprio Bolsonaro disse que ela dava água para os cachorros dele, que é um serviço particular que ela fazia e que não era. E esse tipo de serviço não é um serviço de uma secretária parlamentar. Secretária parlamentar tem o tipo de serviço que foi perguntado para ela durante esse inquérito. E quando ela foi perguntada do típico serviço que uma secretária parlamentar faz, a resposta dela sempre foi: não, eu não fazia isso. É óbvio que ela era uma funcionária fantasma. E ela não era a única. Os Bolsonaros instalaram uma verdadeira rede de funcionários fantasmas. Vamos lembrar dos episódios da rachadinha, vulgo peculato, roubo do dinheiro público, que foi assim que eles enriqueceram. Todas as evidências apontam para isso. Todas as evidências apontam que a família Bolsonaro enriqueceu dessa maneira. Agora, eu acredito que esse pedido do Ministério Público vai gerar uma condenação para Bolsonaro. Eu não tenho essa fé toda, porque a verdade é que nós estamos no Brasil e tudo isso era evidente em 2018. E agora ele é presidente. Então tem como a gente acreditar que ele vai ser punido por um crime óbvio que ele e os outros familiares tinham como prática absolutamente irregular? Infelizmente, essa crença nas instituições eu não tenho. Agora, eu gostaria muito, muito mesmo, de ser positivamente surpreendido e que ele fosse condenado nesse episódio. E que os outros episódios de funcionários fantasmas dele e da família dele fossem devidamente investigados e que eles fossem condenados. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito de ser surpreendido positivamente com isso. E o fato do Ministério Público estar pedindo a condenação, pelo menos, mostra a óbvia culpa dele em roubar o dinheiro público usando o dinheiro público para que uma pessoa fizesse serviços particulares para ele. Muitos brasileiros que votaram em Bolsonaro, quando eu apresentei isso, tentavam justificar, tentavam dizer que era dinheiro pouco, coisas desse tipo. E eu sempre argumentei que era o dinheiro que estava disponível para eles enriquecerem. Foi assim, através das rachadinhas e do roubo do dinheiro público dessa forma, que eles começaram a comprar mansões e apartamentos com dinheiro vivo. Vamos lembrar que os Bolsonaros já compraram vários imóveis, né, com dinheiro vivo. Eu não tenho uma fé, assim, uma crença que ele será punido agora, antes das eleições, por isso. Mas eu gostaria muito, muito que fosse. E nós tivemos recentemente, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, o Dallagnol sendo condenado, né? Então, a gente pode ter, talvez, um pouquinho de esperança, mesmo que a gente não deva ter muita para não se decepcionar. Mas, mesmo assim, é uma excelente notícia o Ministério Público está pedindo a condenação, é uma excelente notícia esse vídeo da Val ter vindo a público e a gente vê ela admitindo claramente que não fazia nenhum dos serviços que uma assessora parlamentar, que uma secretária parlamentar faz, para ver se boa parte da população brasileira percebe que Bolsonaro e seus familiares roubaram dinheiro público e que são corruptos, muito corruptos.
e que tudo leva a crer enriqueceram dessa maneira. Todas as evidências apontam nessa direção. Aliás, esse caso da Val, eu acho que é um dos casos assim mais claros de corrupção que eu já vi, em que o próprio Jair Bolsonaro admitiu ao dizer que ela dava água para os cachorros, que era o serviço dela, que o trabalho dela era um trabalho particular, que não era um trabalho parlamentar. Mas enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e se você quiser estudar um autor que analisou a corrupção no Estado, essa coisa estatal e esse movimento corrupto, né? O George Orwell, ele faz essa análise, né, na Revolução dos Bichos e em outras obras dele, como a concentração de poder leva a esse tipo de prática de privilégios de uma determinada elite, né? Esse é um dos elementos que Orwell critica muito em Revolução dos Bichos, que é esse processo de que quem tem o poder usa desse poder para cada vez mais conseguir privilégios e não só se manter no poder, mas ter uma série de privilégios que a população em geral não tem, né? Esse vai ser um aspecto que vai ser abordado e comentado também em meu curso sobre o George Orwell, né? Eu torço para que você se inscreva, a inscrição está no comentário fixado. E é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.